Quando a gente fala de facilities, Danilo, a gente tem que pensar quando a gente fala de um facilities estratégico, a gente tem que pensar nos pilares da organização. Cada organização tem o seu pilar, cada organização tem os seus objetivos, e facilities está muito incorporado aí nessa parte estratégica. Levando para o contexto da Tisseia, nós somos responsáveis pela parte dela da NR17. Então, a questão do conforto do colaborador, infraestrutura para o colaborador, tudo isso está dentro do escopo de facilities. Olá para você que acompanha o Tisseia Talks no YouTube, na sua plataforma de áudio favorita, o podcast da Tisseia. Eu sou o Danilo Girundi, seu host, e trago sempre aqui pessoas, ideias e tendências do mercado de infraestrutura energética. O episódio de hoje vai falar da área de facilities, a área estratégica que impulsiona o crescimento de grandes companhias. Marcelo Santos, coordenador de facilities da Tisseia, está aqui comigo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. E o coordenador do curso de Facilities Management da PUC Minas, Ricardo Teixeira, está com a gente online. Obrigado, professor, pela participação. Obrigado, Danilo. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Para começar, vamos falar sobre, do ponto de vista estratégico, como que a infraestrutura física de uma empresa ela agrega valor para a marca, para a empresa e facilita tanto a vida dos funcionários para ter ganho de produtividade, por exemplo. Eh, Levando para o contexto da Tisseia, nós somos responsáveis pela parte dela da NR17. Então, a questão do conforto do colaborador, infraestrutura para o colaborador, tudo isso está dentro do escopo de facilities. Quando nós estamos falando de conforto, nós não falamos apenas em gerar maior conforto para ele, nós estamos falando em aumento de produtividade também. Então, ter um equipamento correto para o colaborador assentar, para ele poder executar as atividades dele, a iluminação adequada dentro do ambiente, o sistema de ar funcionando perfeitamente, tudo isso são pequenos detalhes que no dia a dia nós temos que afetam diretamente ali o resultado do colaborador na produção. Professor, quais são boas práticas de mercado para poder garantir que a área de facilities está entregando de forma adequada e garantindo que a companhia ela tenha essa evolução que ela espera? Bom, acho que assim, quando a gente fala de facilities, Danilo, a gente tem que pensar quando a gente fala de um facilities estratégico, a gente tem que pensar nos pilares da organização. Cada organização tem o seu pilar, cada organização tem os seus objetivos, e facilities está muito incorporado aí nessa parte estratégica. Como complementando aí o que o Marcelo falou, essa parte é um pequeno item do papel estratégico de facilities. Então, assim, a empresa ela quer um ambiente que seja produtivo, agradável, que tenha um ambiente onde realmente, gera uma produção, e o bastidor disso, a preocupação ali com o Marcelo, é que tudo isso, venha à tona, mas tem toda a pressão regulamentar disso. Então existe uma temperatura adequada para a pessoa estar, ou para um funcionário laborar, precisa de uma iluminação adequada, tudo isso tem uma normativa, então essa é a parte que as pessoas não enxergam. É uma parte que gera risco também, então não só preocupado com a produção, mas também preocupado com outro lado, que é um risco, que é mitigar risco, que também é um dos pilares estratégicos de uma organização. Facilities, professor, impulsiona o crescimento de uma companhia. Existe de várias formas, então o que que acontece? A produtividade melhorando a produtividade dos colaboradores já é uma maneira de alavancar ali, e proporcionar, impulsionar a empresa aos seus objetivos. Mas tem outros pilares que são importantes, como a redução de custo, né. Então, vamos lá, uma empresa ela está atrás do seu lucro e em contrapartida entram as receitas e tem as despesas saindo. Então qual que é o papel grande aí de facilities? É tentar controlar essa despesa. E quando eu falo dessa estratégia de facilities, é que, na maioria das empresas, a gente tem um primeiro item ali de custo, né, o que mais gera custo para uma empresa, né, o que mais está atrelado. Qual é a maior linha de custo de uma empresa? Primeiro são os funcionários. Espero que fique isso para sempre, porque o recurso humano ele tem que ser caro, o recurso humano é o mais importante que a gente tem. Então depois tem uma variação entre a parte de TI, toda a parte de tecnologia, e facilities ele fica facilities e real estate, ele acaba ficando como um terceiro maior gasto, porque a gente está falando de todo,
o item para manter o prédio funcionando, para manter o imóvel funcionando, e também o aluguel, ou a compra dos terrenos, ou a compra do imóvel. Então tudo isso gera, um controle. Então se Facilities conseguir trabalhar em reduzir esse custo, ou trabalhar com um custo bem reduzido, obviamente isso vai afetar um P&L. Então, assim, quanto mais receita com menos custo, é uma maneira de alavancar sim. Então não é só receita, e sim o controle de custo, e Facilities está envolvido nisso também. Temos mais coisas ali, mas deixo com você. Vamos trazer aqui agora para a TICEA, um ambiente industrial. Como que Facilities trabalha para poder garantir esse cumprimento de regras de uma maneira que traga bem-estar para as pessoas que estão ali trabalhando, num ambiente que muita gente enxerga como mais pesado, mais difícil, porque tem toda uma parametrização que tem que ser seguida. O Facilities ele estrategicamente ele está envolvido com todas as áreas, né. A nossa principal função é fazer com que tudo aconteça e dê suporte a todas as áreas. Uma das coisas mais importantes que nós temos atuado dentro da TSEA é a questão de realmente estar próximo das demais áreas de apoio. Então nós temos ali a parte ambiental, que nós temos uma interface muito grande, a parte de segurança do trabalho, que nós temos uma interface muito grande, a parte jurídica, parte de compliance, temos a questão da produção. Então tudo aquilo que, nós tentamos no dia a dia, nós tentamos não, nós executamos no dia a dia, nós compartilhamos isso com as demais áreas, porque muitas das vezes, decisões erradas tomadas sob pressão, porque o Facilities enquanto ele está tudo funcionando, raramente as pessoas percebem. Mas quando algo dá errado, geralmente procuro Facilities para a gente poder tentar apoiar e resolver. Então, quando nós envolvemos diversas áreas, muitas das vezes a solução está exatamente em quem está executando. Então, às vezes, para tomar a decisão correta e para poder impulsionar a solução de forma correta, nada melhor do que envolver as pessoas para podermos encontrar o resultado que melhor vai trazer retorno para a companhia. Professor, qual que é assim, o perfil que o mercado espera hoje de um gestor de facilities? Boa pergunta, Danilo. Isso mudou muito nos últimos 10 anos, tá. Então, assim, o pessoal buscava muito um engenheiro técnico. Então vamos falar de máquinas, de geradores, de UPS e por aí vai, um monte de termos técnicos aí que a maioria não conhece, quem não está nessa linha aí de frente, né. Hoje um gestor ele precisa ser mais generalista, ele precisa sair da caixinha dele de facilities, ele tem que pensar na organização. Ele tem que pensar nos pilares de uma organização, onde que a organização quer chegar e como eu consigo fazer ajudar essa organização chegar. Então, eu tenho que ajudar o business crescer. De uma outra forma, eu tenho que tomar cuidado com as partes das despesas. E o Marcelo entrou num ponto aí bem interessante, quando a gente fala de ambiental. Eh, o a responsabilidade de sustentabilidade ali, o Facilities ele tem uma grande responsabilidade de sustentabilidade. Então nós tivemos recentemente o COP30 acontecendo no Brasil. Então é algo realmente a parte sustentável, toda a parte socioambiental, toda essa parte de realmente uma economia sustentável, ela conta muito e isso muitas vezes está nas responsabilidades de facilities. Então, assim, o peso é grande e cabe a gente também mostrar, cabe ao gestor ali, uma das capacidades do gestor, mostrar como que o business também pode vender isso. Uma empresa sustentável ganha um selo, então, os nossos resíduos ambientais, o que que a gente faz com o resíduo ambiental? Cada vez mais as pessoas, o Brasil e o mundo está preocupado com o que é feito com resíduo ambiental. Então eu acho que esse foco estratégico também, que alavanca e proporciona uma boa imagem e uma boa imagem para a marca, sabendo que Facilities faz o seu papel, mas também é preocupado com o socioambiental. Saindo mais do perfil técnico, é também preciso saber gerir pessoas, saber analisar esses dados, por exemplo, ambientais que o professor trouxe, para poder garantir que a área está entregando, mostrando esse valor para a companhia? Sem dúvida. Primeiro que sem dados não conseguimos fazer gestão, né, então nós precisamos ter dados gerados constantemente, atualizados constantemente, né, e também precisa amar pessoas. Quando você fala de gestão, isso não quer dizer que nós precisamos ser os melhores amigos, não, mas nós precisamos todo gestor de facilities, na minha concepção, ele precisa gostar de pessoas, porque nós estamos ali para cuidar de pessoas também.
Então, para mim, é uma base para uma gestão, né, eficiente de facilities dentro da companhia. E até assim, pensando no gestão de pessoas, não é nem de sua equipe, porque você tem que fazer a gestão de pessoas da companhia inteira, porque você vai ter que conversar com uma área, conversar com a outra, igual você falou. A interface ela é enorme. Nós estamos praticamente com a interface em todos os departamentos lá dentro. Então, tem diversos tipos de pessoas, diversos tipos de geração. Então, essa destreza de conseguir lidar com diversos tipos de pessoas, ela é essencial para uma boa gestão de facilities, porque é uma gestão colaborativa, né, para ambas as partes. Para vocês dois, como que a tecnologia, a digitalização está mudando a forma de gerir prédios, plantas industriais, as ideias e projetos que vocês desenvolvem? Quer falar primeiro, professor? Primeiro, claro, com certeza. Bom, já pegando o gancho aí de dados, né, e isso eu concordo 100% com o Marcelo, se você não tem dados, você não consegue gerenciar, Deming já falava sobre isso. Então, o que que a tecnologia traz? A tecnologia traz informações, ela vai trazer um monte de dados, vai trazer, toda a parte de sensores, então como que está operando, sensores de meio de presença, toda a parte de sensores de temperatura, então ele te joga um monte de dados, tá. Mas quem analisa esses dados, quem transforma dados em KPIs é o ser humano. Então, assim, a gente não pode não serve nada um monte de dados jogados, a gente tem que saber o que que esse KPI vai nos entregar, então onde que a gente tem que se preocupar. Então, é esse grande papel da tecnologia ajudando o Facilities com essa coleta de dados. Além disso, está chegando a inteligência artificial, está chegando não, já chegou a inteligência artificial, e com a inteligência artificial a gente tem um ganho em produtividade. Hoje a gente consegue fazer mais coisas ou coisas mais rápidas com a inteligência artificial. Vou dar um exemplo, Facilities ele costuma soltar vários comunicados, então é comunicado de que vai ter alguma manutenção predial, alguma coisa desse tipo. Hoje eu não preciso mais de uma pessoa fazendo isso, a inteligência artificial faz isso sozinho. Então, é saber aproveitar isso para ter uma redução, ali, uma eficiência operacional. A eficiência operacional traz redução de custo e isso também entra no pilar ali da empresa. E com a reestruturação de facilities, que nós estamos aí já num tempo, né, fazendo parte desse processo de reestruturação, nós já estamos com alguns projetos trazendo tecnologia para dentro da companhia, né, são detalhes e até pegando um gancho do que o professor colocou, até com, por exemplo, com relação à medição de banheiros, aonde nós conseguimos saber quantas pessoas acessaram aquele ambiente para saber se preciso de manutenção nele antes do horário. Isso quer dizer que, além de conforto para o colaborador, nós também pegamos aquele gancho de possível reestruturação estratégica da equipe de limpeza. Em determinados, hoje no Natseia, nós estamos com 58 banheiros, 58 sanitários dentro da unidade, alguns com maior uso, outros com menor uso. Então, com o uso da inteligência artificial e IoT, nós vamos conseguir saber aonde nós precisamos gastar mais energia e menos energia. Isso falando de forma bem simples para você. Outros projetos que nós estamos em andamento, nós estamos aí com o projeto Tisseia 2030, aonde estrategicamente a companhia já tem elevado o seu número de contratação de pessoas e espaço físico é um problema que nós temos hoje. Então, em paralelo, nós estamos buscando já no mercado, ontem nós tivemos uma apresentação bem legal de um software aonde nós faremos as marcações de posições dentro dos departamentos para poder melhorar a questão do trabalho híbrido, aonde que nós vamos ganhar um tempo até que as obras, né, de expansão, elas estejam prontas com os escritórios adequados. Então o Facilities ele é estratégico, ele precisa estar próximo, né, da governança, próximo da diretoria e saber exatamente aquilo que o professor Ricardo bem pontuou, aonde nós estamos, onde vamos chegar e como nós podemos contribuir para chegar com os menores impactos possíveis. A questão dos espaços, ele é um dos pilares, né, como o próprio Ricardo disse, que nós precisamos gerenciar e tentar gerenciar bem. Por exemplo, com esses acréscimos, nós temos talvez poderemos ter dificuldades com restaurante, com vestiários, e tudo isso já está com uma linha estratégica criada para que a gente consiga entregar
acompanhar o crescimento da companhia, acompanhar a evolução da estratégia de crescimento e deixando os menores impactos possíveis. Aí, por exemplo, isso que você está falando é um planejamento, é uma estratégia. Aí, por exemplo, em momentos de crise, de infraestrutura, a área tem que ser menos reativa e ela tem que estar mais preparada com todo esse planejamento que vai facilitar uma resposta mais correta, baseada em dados que vão garantir uma agilidade. Exatamente. Quando nós pegamos para poder fazer um planejamento, uma das coisas que nós precisamos avaliar são os riscos. E tendo risco, nós temos ali traçados planos A, plano B, plano C, porque muitas das vezes algumas coisas elas ainda estão, subjetivas. Nem tudo aquilo está tão claro ainda, visto que nós estamos com um projeto aí de médio e longo prazo e muita coisa pode mudar no meio do caminho. Então a gente está preparado para essas mudanças, ela é essencial. Professor, você tinha falado sobre a questão de COP30, falou da questão verde. Como que a área consegue reduzir, né, desperdícios e entregar práticas mais sustentáveis, mais verdes para as outras áreas que vão precisar desses indicadores para poder falar para o mercado algo? A primeira coisa é ter um sistema eficiente de medição. Então, assim, nós temos um papel muito forte em energia, então primeiro a gente primeiro tem que saber, muitas empresas não sabem nem o quanto gasta de energia, onde que está alocada a sua energia, qual que é o maior vilão de energia dentro de uma organização. Essa é a primeira coisa que tem que fazer, então temos que começar pelo básico. Parece que isso é fácil, mas não é. Então primeiro é identificar onde está gastando mais energia, onde está gastando mais água, onde está gastando, toda a parte que envolva alguma coisa relacionada à sustentabilidade. Então, depois que você tem esses dados, é sim traçar planos para melhoria disso. Então, uma máquina mais eficiente, ou horários específicos de pico de ar-condicionado, que é um dos vilões de energia que temos. Então, trabalhar exatamente com as reduções e planos de ações focado nisso. E Danilo, você me permite pegar um gancho do que o Marcelo falou sobre espaço, que é uma das coisas que eu mais gosto ali comentar e acho que é um dos itens mais estratégicos para um gestor de facilities. Posso posso falar rapidamente? Vamos lá. Quando ele fala de espaço, nós temos um termo que a gente usa que é o space planning, né. Então o space planning, ele é um dos itens mais estratégicos ali no chapéu de facilities, por quê? Depois da pandemia, nós recebemos um aprendizado muito grande ali, né. E infelizmente tivemos a pandemia, mas nessas grandes revoluções sempre entrego alguns aprendizados. E um foi saber trabalhar no híbrido, tá. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está falando de espaço é: quanto que custa uma estação de trabalho? E aí que está o segredo, né. Eu não estou falando da mesa, não estou falando da madeira que você está encostado aí, mas quanto que custa a energia alocada para você fazer esse podcast hoje, para a gente estar fazendo esse podcast, o quanto que tem de ar-condicionado alocado para vocês, quanto que tem de limpeza, então você tem todas as despesas envolvidas para manter uma mesa de trabalho. Isso tem um custo de mesa de trabalho que está atrelado ao metro quadrado da organização, tá. Você sabendo esse custo, ou o acionista sabendo desse custo, ele vai pensar 2 vezes em ter 10 estações vazias o mês inteiro para ficar o porta-retrato de uma pessoa enquanto ela está de férias, ou com enquanto ela está de licença maternidade. Outras pessoas poderiam estar alocando esse espaço. Isso vale para imóveis alugados, ou imóveis locados aí, porque você pode devolver e reduzir espaço eficiente. E quando a gente devolve esse espaço, eu estou falando de milhões de economia, sem afetar a qualidade do colaborador, muitas vezes até melhorar, tá? E quando eu não falo no imóvel alugado, se você tem um espaço, também você pode estar direcionando isso para outra coisa ou até mesmo uma sublocação. Então pode vir uma receita através disso. Então esse pilar que é o fora da caixinha de facilities. Então é isso mais ou menos que eu quero explicar. Para vocês que têm muita experiência na área, para quem está começando, quem está querendo chegar, trabalhar com facilities, o que que é mais importante para poder crescer, aprender, sobreviver em grande corporação e entregar resultado? Entendo que o primeira é vontade, é vontade. Uma das coisas desses últimos 4 anos que eu tenho atuado em facilities, e uma curiosidade que eu tenho, até dentro do próprio MBA, é procurar alguém que começou falando que cresceu falando que queria ser um gestor de facilities. E eu não encontrei um até hoje.
Então todas essas pessoas, elas fizeram uma transição de carreira em determinado momento, com vontade de fazer acontecer, com disposição de fazer acontecer. Muitos deles aprenderam sozinhos, aos trancos e barrancos, e hoje, né, temos aí a oportunidade de aprender e agregar cada dia mais com a novidade, né, do MBA, de cursos específicos voltados para facilities. As empresas, elas entenderam a necessidade, o quanto o facilities ele é estratégico dentro das companhias, e o mercado também acompanhou isso. Então hoje as faculdades, né, elas já estão voltando para esse tema e estão buscando formar novos profissionais. E esses profissionais geralmente eles são pessoas que gostam de pessoas, que gostam de fazer acontecer, e que estão ali na linha de frente. Antigamente eram pessoas que ficavam atrás do palco, né, e perceberam que não, o lugar deles não é atrás do palco, o lugar deles é na frente com estratégia, mostrando ali que eles estão no dia a dia para poder fazer acontecer e ajudar a companhia a atingir os seus objetivos. Falou tudo, professor, tem que complementar algo. Ó, o Marcelo sempre mandando bem aí no que fala, mas sim, concordo com o Marcelo ali 100%. Só complementando alguma coisa, mostrar essa gestão ou encontrar pessoas no mercado com esse perfil mais multitarefas é mais difícil, tá. Então, ou a gente encontra alguém muito técnico e aí ele é voltado para a parte técnica ali, vou mexer lá no gerador, na parte elétrica, vou falar de ABNT, vou falar de normas técnicas e tudo envolvido, ou você acha uma pessoa que não entende nada disso e vai falar muito na parte corporativa e não consegue fazer esse link. Então, o mix disso é o importante, é encontrar pessoas que saibam, não precisa saber tudo da parte técnica, mas tem que saber o básico, e não precisa saber tudo da parte corporativa, mas também tem que saber o básico. Mas o mais importante disso é sair de um nível operacional e pular para um nível estratégico. O pular um nível estratégico é entender o papel de facilities dentro da organização. É trabalhar, fazer o facilities trabalhar em direção onde a empresa, onde o business da empresa quer ir. Então, isso que eu sinto muito falta no mercado. A pessoa se limita ali, porque eu brinco que facilities não é só o cafezinho que faltou, então, o pessoal reclamando do cafezinho que faltou, não é só o banheiro que está sujo, isso faz parte do escopo de facilities, mas o estratégia disso está muito além. Então, é esse tipo de profissional que a gente quer formar. É um tipo de profissional que ele saiba, onde facilities pode agregar numa estratégia. Então esse é o foco do profissional do futuro. E Sus um outro ponto, Dani, oi, ah, desculpa, só não, rapidinho, só tranquilo. para finalizar, eu acho que eu sempre falo essa opinião na sala de aula, mas, o idioma é essencial, cara. Assim, as melhores oportunidades quando você fala o inglês, não só para facilities, mas ele abrem portas. Mas eu brinco, né, nós estamos no Brasil e a gente fala facilities e não facilidade. Então, a partir do momento que a gente está num departamento onde o nome nem é traduzido, eu acho que já mostra a importância de abrir um leque, pra ter esse papel estratégico e esse idioma. Porque se você não fala o idioma, você não consegue aparecer estrategicamente. Alguém vai precisar estar acima de você para poder traduzir isso para uns acionistas, para uma multinacional, e aí são eles que vão aparecer. Então o profissional de facilities também precisa se desenvolver no inglês, senão ele vai se limitar. Ô Ricardo, e como que a gente mede o sucesso de facilities? É pelo custo evitado, pela satisfação do funcionário ou pela disponibilidade dos ativos, ou é tudo junto ali? Falou, tu já respondeu por último, é tudo, é um mix na verdade, né. Então assim, você tem vários KPIs, você tem o Facilities ele traz vários KPIs, vou dar um exemplo de um KPI aqui, é a frequência no escritório, tá. Então é assim, se você tem uma frequência, você tem 100 estações de trabalho, e você percebe que sua frequência e a gente tem um modelo híbrido, tá. E aí você percebe que na frequência está dando só apenas 30% da ocupação no dia, fica 70% das mesas livres. Pô, olha o mar de oportunidade que você tem para trabalhar aí, olha o mar de oportunidade que você tem para reduzir custo. E eu estou falando um de centenas KPIs, que a gente pode elencar. Então esse é um KPI que eu chamo de o KPI ele tem que ser um dedo duro, então é aquele dedo duro: "Olha Ricardo, olha Marcelo, esse espaço que você criou de 100 estações, está gastando ar-condicionado, está gastando energia elétrica, está gastando o espaço, 1 metro quadrado, e de 100 só precisa 30". Então é esse contexto ali. Marcelo,
Uma das estratégias da Tisseia é o feito para durar. A gente não fala só do produto que a gente vende, que vende uma vez, ele dura 40, 50 anos, e aí tem todo um trabalho de serviço para poder garantir o funcionamento dele, mas também os relacionamentos, as relações. A área de facilities garante isso dentro da Tisseia, que é que a empresa, a companhia, ela tenha estrutura para poder durar e trazer essas pessoas para querer trabalhar aqui, para ela querer ficar aqui, porque o ambiente é adequado. É por aí? Com certeza. Não só na longevidade daquilo que a gente tenta executar, mas também em atrair, né. Nós temos aí buscado alternativas para poder atrair pessoas, pessoas boas, para continuarem com a gente a longo prazo, né, visto isso, o trabalho que o RH tem feito aí de forma magnífica, e temos aí trabalhado para poder fazer com que, os nossos produtos, mesmo que indiretamente, nós estejamos ligados a ele. Nós Energética. trabalhamos numa empresa de infraestrutura, né, de Energética. energia, Isso. aonde nós precisamos garantir uma estabilidade energética da companhia energética dentro da TSEA, porque os nossos produtos eles dependem disso, sejam nos ensaios, sejam na produção diária, né, um problema que nós viermos a ter aí por falta de energia elétrica, ele impacta diretamente A na linha de nossa produção produção, inteira, o trabalho. ele impacta diretamente nos nossos escritórios, ele impacta diretamente no bem-estar do colaborador, ele impacta diretamente na produção da alimentação para os colaboradores que estão lá dentro. Então, indiretamente, nós estamos ali ligados a tudo o que envolve a infraestrutura, evitando ali perdas de milhões, né? Até pegando um gancho daquilo que você colocou e que o Ricardo colocou agora há pouco, esse mix ele está nisso aí, não só em trazer, ele está também em evitar. Ele está entre fazer também uma correlação, porque muitas das vezes as pessoas veem, eu gosto muito de falar sobre isso nas nossas discussões no MBA, que muitas das vezes as pessoas focam muito em preço. E eu tenho aprendido que preço e valor são coisas diferentes, né? E o quanto que isso tem agregado para a companhia e para as pessoas também dentro da companhia. Então esse mix que vocês colocaram, ele é realmente a base de tudo. Ok, muito obrigado pela participação no podcast. Marcelo, Ricardo também, agradeço a participação, foi muito enriquecedor. Eu agradeço Eu que muito pelo agradeço a convite. oportunidade. Eu agradeço pelo convite e estou à disposição. Beleza, muito obrigado, viu, professor? Até uma próxima aí. Para você que está assistindo, o Tisseia Talks de hoje fica por aqui. Até o próximo episódio.